Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal trazendo empate do Coringão aí na Copa do Brasil. Estreia do Corinthians na Copa do Brasil aí, por estar jogando a Copa Libertadores. Entrou na terceira fase, né? Enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro no Estádio do Café em Londrina. A Portuguesa vendeu o mando de campo para Londrina, no Paraná, né? Paraná que, se eu não me engano, a maior torcida do Paraná, a torcida do Corinthians, né? Não é nem do Atlético Paranaense, nem do Curitiba, do Corinthians. Então, a fim de lucrar um pouquinho aí, né, a Portuguesa mandou o jogo pra lá, seus domínios, né, e recebeu o Corinthians. É um Corinthians bastante mexido pelo Vitor Pereira, né, o Corinthians tem uma sequência de jogos duríssimas e importante agora, né, pega a Portuguesa, que era um jogo difícil hoje pela Copa do Brasil, difícil pela importância do jogo, né. Aí no fim de semana tem o Palmeiras na Arena Barueri, e na terça-feira encara o Boca Juniors, né, Boca Juniors aí da Argentina, na Neoquímica Arena, a terceira rodada da Copa Libertadores, né, cara? O Corinthians hoje foi a campo com Ivan no gol estreante, né? Na lateral direito, Fagner, completando 450 jogos com a camisa do Corinthians, né? Voltando aí de suspensão, de lesão, né? O Fagner que tinha muita coisa aí pra ajustar aí, agora tá disponível de volta aí, pegando ritmo de jogo. Dupla de zaga hoje com Gil e Robert, também da base, o Robert, recebendo uma oportunidade, né? Zagueiro canhoto. Na lateral esquerdo, o Bruno Melo também recebendo uma oportunidade. Fazia tempo que o Bruno Melo não entrava em campo pelo Corinthians, né? E eu acho que fazia tempo, né? Eu acho que fazia uma quantidade de tempo aí. Ele também acabou se machucando, tava voltando também, né? De primeiro volante, Xavier, que eu acho que não tinha jogado esse ano, se eu não me engano. E fazendo dupla com ele, o Rony. E o nosso meia criativo era o Juliano, na ponta direita o Adson, na ponta esquerda o Gustavo, e no comando do ataque o Jô, né? O Corinthians, como eu disse, bastante mexido, né? O Corinthians, na primeira jogada, o Xavier totalmente desligado no jogo, né? Acabou perdendo a bola no campo de defesa, o cara do Portuguesa roubou, desarmou ele, estilo ladrão. Bateu o Ivan todo estranho também na bola, 1-0 o Corinthians com menos de 2 minutos de jogo, né? O Xavier já não vem recebendo oportunidades faz um bom tempo já pelo Corinthians, né? Eu tava até debatendo com o pessoal do Loucos do Bando, né? O porquê disso, né? E já se passaram várias comissões técnicas e dificilmente ele recebe oportunidades, né? Não acho ele tão horrível assim, embora ele tenha cagado no pau hoje, né? E também tinha falhado lá com o Mancini no Paulistão do ano passado, né? E as chances dele no time titular diminuíram bastante, né? Ele também teve uma chance com o Silvinho, se não me engano, contra o Grêmio no Brasileirão passado, né? Mas enfim, aparentemente, assim, tô supondo, né? Não deve treinar bem, cara, não deve ser muito esforçado. E nas oportunidades que tem nos jogos, acaba entregando, né, cara? Enfim. E também sobre o Ivan nesse gol aí, foi estranho, porque a bola foi baixa, né? E por mais que seja uma roubada de bola, ele parecia que estava aberto, né, para receber a tipo opção de passe, né? E pô, o goleiro não faz isso, né? É estranho, tipo, deu uma estilo Volpe e tal, né? Talvez também seja por falta de ritmo de jogo, não sei o que aconteceu, né? Depois o Corinthians foi pra frente, né, para conseguir arrumar um empate. O Corinthians muito mal no meio, né? Até pela dificuldade ali com os caras que tinha. O Xavier não é armador, o Rony também não é armador, né, cara? O Rony tá mal demais também. Só tinha só o Juliano, que eu achei que fez uma boa partida. Armando o time, conseguindo triangulações ali com o Gustavo Silva, com o Bruno Melo, participando também do outro lado com o Fagner, com o Adson, né? Enfim. E o Corinthians teve algumas oportunidades de empatar o jogo, teve um pênalti, que eu achei que foi pênalti no Gustavo Silva, que o juiz não deu, ele veio pra cima na ponta esquerda, foi derrubado, não deram nada, né? Eu gostei muito da partida do Bruno Melo, cara, principalmente no primeiro tempo, né? Especialmente no primeiro tempo. O Bruno Melo sempre dá o passe pra frente, né? Ele conseguiu dar 2 ou 3 metidas de bola no espaço vazio entre linhas, né? Uma pro Juliano que chutou muito mal e 2 pro Gustavo Silva, né? Uma delas o Gustavo Silva saiu cara a cara com o goleiro e acabou chutando em cima do goleiro. O Gustavo Silva também teve uma outra oportunidade, uma jogada da direita que ele bateu para baixo, né? A bola pegou no chão e foi por cima do gol. E o Corinthians estava errando muito passe, né, cara? Todo mundo ali, Fagner, enfim. Quem tava um pouquinho mais legal nesse critério foi mais o Juliano e o Bruno Melo, né?
E o Jô não estava sendo muito acionado, ficava muito lateral as jogadas do Corinthians, né? E aí o VP mudou de lado os pontas, né? Colocou o Adson pela esquerda e o Gustavo pela direita. Numa jogada que o goleiro da Portuguesa bateu o tiro de meta, o Corinthians recuperou a bola, conseguiu conectar no Fagner. O Fagner carregou. E numa dos raros momentos que o Corinthians acertou 2, 3 passes, né? Ele lançou em profundidade pro Gustavo Silva, que correu, né? Cruzou a bola pro meio da área, passou por todo mundo, mas não passou pelo Jô. O Jô dominou, bateu de perna direita. Isso já no último minuto de jogo, né? Do primeiro tempo, praticamente, empatou o jogo o Corinthians, né? A Portuguesa teve algumas outras oportunidades, mas foi ali mais no Buma Meu Boi, né? Não chegou a oferecer muito mais perigo pro Corinthians no primeiro tempo. Acabou 1-1, acabou um saldo positivo aí. O Corinthians não tá entrosado, muita molecada ali e pecando muito com o passe. Acabou um saldo positivo esse primeiro tempo, né? Já na virada, o VP mudou o time bastante, né? Ele colocou o Mantuan no lugar do Adson, colocou o Giovani no lugar do Jô e colocou o Rafael Ramos no lugar do Fagner, né? Aparentemente essas mexidas fazem algum sentido, né? Esses jogadores são ditos titulares, né? O Corinthians não tem exatamente 11 titulares, mas esses caras frequentam bastante as equipes que começam a partida, né? E aí visando o Palmeiras e o Boca Juniors aí próximos jogos, né? Talvez seja essa gestão física que o VP pensou, né? O Corinthians não voltou muito legal também, não voltou criando muitas oportunidades, né? As melhores jogadas que tinha era o Ramos tentando fazer tipo, estilo a jogada que o Bruno Melo tava fazendo no primeiro tempo, tentando encontrar num facão ali o Giovani ou algum ponta do Corinthians, né? Mas não surtiu muito efeito. O Corinthians muito afobado, muito atabalhoado ali, né? O próprio Mantuan não entrou legal, tomada de decisões péssimas, né? Depois ainda o VP trocou o Juliano pelo Duqueiroz. Essa substituição eu não gostei, porque deixou o Corinthians totalmente pobre criativamente, né? Estava jogando com 3 volantes, com o Rony, Du e o Xavier. Acredito que o VP fez totalmente pensando na gestão física, nem teve uma coisa técnica ali, ou tática, né? E isso me incomodou um pouquinho, mas enfim, né? Aparentemente ele viu que o jogo estava meio que controlado e enfim, quis fazer essa substituição. O empate tá legal pro Corinthians ainda, né? Depois ainda a torcida ainda pediu o Luan, né? O Luan que voltou a ser relacionado. Eu achava que era jogo para ele entrar, mesmo ele tava voltando de lesão aí, porque o Corinthians estava sem meia de ligação ali. E ele colocou o menino promissor da base, o Wesley, né? 17 anos, né? No lugar do Gustavo Silva, jogou pela ponta esquerda. Corinthians teve uma oportunidade ali com o próprio Wesley num cruzamento que ele cabeceou, dividindo com o goleiro, mas foi pra fora. Teve outras chegadas do Corinthians, quando o Corinthians conseguia rodar rápido também de um lado para o outro, de um lançamento invertendo um lado do outro, né, de um ponta para o outro. Ou como eu disse, com o Ramos enfiando a bola, né? Mas assim, nada muito assim, perto de fazer o gol, né? O Português também teve algumas oportunidades assim de bolas que sobraram ali, tentando uma finalização. Mas assim, você vê que a Portuguesa é um time bastante limitado, né? O único motivo de ter acabado em empate foi mais pelo Corinthians estar com praticamente seu time C, né? Muito mexido, muitas estreias, né? Muitos jogadores que não estavam nem sendo utilizados no time, né? Se tivesse perdido, esse é um resultado ruim, mas o empate, cara, não muda muita coisa. Lembrando, o Corinthians deve jogar contra a Portuguesa na partida de volta com o time titular e assegurar essa vaga. É muito importante que passe de fase. Embora seja um adversário de quarta divisão, eu acho que tinha que ficar esperto e não dar sopa pro azar. O Corinthians meio que arriscou, né? E na minha concepção deu certo esse planejamento, né? Tendo um time mais competitivo para enfrentar o Palmeiras e também o Boca Juniors, né, cara? Enfim, eu acho que contra o Palmeiras é até importante. É importante vencer, claro, mas até empate é legal. E contra o Boca eu acho que é muito importante vencer, cara, para continuar vivo na Libertadores. Eu digo que, claro, vencer o Palmeiras sempre é importante, né? Mas eu digo assim, questão de campeonato, o Corinthians fez o dever de casa, venceu o Avaí, venceu o Botafogo, né, de forma competitiva. O Palmeiras não venceu ainda no Brasileirão. Então, se você conseguir amarrar mais um pouco o Palmeiras, que vai ser um adversário direto lá pra frente, e o Corinthians vencendo os adversários mais fracos em relação a ele, tá ótimo já. Esse é a receita do Brasileirão, né, cara? Mas é claro que por uma parte emocional, e eu também quero, né, que o Corinthians vença a porcada, é muito importante vencer aqui, já que o Corinthians não venceu ainda nenhum clássico esse ano, né? Inclusive perdendo para o Palmeiras nessa sequência
negativa, né, cara? Tem algumas opções aí pro time, né? Eu não abandonaria o esquema com... Não é bem dois volantes, né? Porque quando jogou Duqueiroz e Maicon, o Maicon estava mais à frente, né? Tipo aquele Vzinho aqui, né? O Du. Aí tem o Maicon e mais um meia, que pode ser o Renato ou o Paulinho, né? Jogou o Renato contra o Avaí, jogou o Paulinho contra a equipe do Deportivo Cali, né? Mas me agrada mais, deixa o meio campo mais pegador e tudo mais. Mas pensando numa equipe idealizada como titular, eu acho que o VP entende que o Maicon faz essa função de primeiro homem, né? E deve jogar com o Renato e Paulinho, né? Vamos ver como é que ele faz, vamos ver se ele vai usar todo mundo, né? Força máxima, Guedes, William, Renato contra o Palmeiras, né? Ou se ele vai optar por deixar algum dos caras no banco, talvez o Renato, talvez o Paulinho, pra revezar, né? Um contra o Boca e um contra o Palmeiras, né? Pensando, se fosse para revezar, como vai ser um jogo mais aguerrido, acredito que colocar Duqueiroz, Maicon e Paulinho, guardar o Renato pro Boca, que eu acho que deve vir fechado pra jogar na arena, né? Deve ser uma ideia mais inteligente, né? Mas acredito que ele, pensando num time titular, como é contra o Palmeiras, né? Talvez o Renato jogue, né? Também tem a questão do Guedes, né? Claramente ele faz um bico de centroavante, joga muito melhor na ponta esquerda, só que na ponta esquerda tem o William. Eu acho que a ponta direita tem várias opções, como o Gustavo Silva, o próprio Mantuan e o Watson, mas eu não veria problema em deslocar o William para a ponta direita, deixar o Guedes na ponta esquerda, e aí você coloca um centroavante, aí o Júnior Moraes, com a critério, né? Ou até, se quiser, deixar sem centroavante e colocar mais um meio campista. Dá pra fazer inúmeras coisas, né? Mas acho que o VP não vai mudar na estrutura tática, vai manter no 4-3-3, só vai mudar as peças ali no meio, né? Basicamente, todas as partidas dele ele joga no 4-3-3, né? Num 4-1-4-1, 4-2-3-1, não foge muito dessa formatação em campo, a não ser quando ele muda para três zagueiros, né? Então é isso aí, né? O Corinthians agora pega no sábado o Palmeiras na Barueri e depois tem o Boca em casa. A partida de volta da contra a Portuguesa só no dia 11 de maio, se não me engano, na Neoquímica Arena. E é isso aí, pessoal. Amanhã a gente deve fazer uma live aí no feriadão aí no Loucos do Bando. Espero vocês lá com o Wesley, com o Léo, para debater essa partida contra a Portuguesa Carioca, né? Portuguesa do Rio de Janeiro. No Paraná o jogo. E também debater o futuro do Coringão aí, que vem uma sequência duríssima. Enfim, fiel, se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo e vai Corinthians!